Eu, para ser franco com você, não vejo nada de entrave na Constituição. A visão é essa. Porque cabe a tudo, o que entrava não é a Constituição, é a conduta dos responsáveis em executar as normas legais e constitucionais. A Constituição estabelece regras de seriedade. O que é que nós estamos vendo no país? É a Constituição ou é o comportamento humano? Sabe o que eu quero? Está gravando? Tá. Já? Não. Aí eu pensei que estivesse conversando com você. Não. Depois você monta. Então, é que eu pergunto, não vejo nada impeditivo na Constituição. Pode-se até alegar que ela é muito excessiva em determinados aspectos de normativas. Mas isso não impede que se observe e se faça a conduta política, a conduta administrativa com seriedade. O ponto fundamental do mundo público, político, é a seriedade de comportamento, de objetivos a ser alcançados. Portanto, a Constituição não dá margem para que se seja corrupto, para que se seja bandido, para que se seja ladrão, não. Mas é esse o problema, ela estabelece as regras. Aí é a conduta humana que viola. Né? Muitas das reformas que foram feitas na Constituição, ela decorre de um momento. Eu sempre fui contra se reformar muito a Constituição, porque o que nós temos visto ultimamente é que o governante de plantão, que eu digo assim, que é aquele que ocupa o momento, quer talhar a sua administração por pensamento pessoal. Aí é que ele encontra a barreira da Constituição. Para isso existe a Constituição. Você tem que se conduzir administrativamente e cidadãmente pelo que está na Constituição. E não modificar a Constituição para fazer aquilo que você deseja. É isso que eu tenho visto ultimamente com os governantes brasileiros. Alterar a Constituição para adaptar a normas que ele entende que são as boas. E eu acho que aí você está transformando a situação em dado pessoal. Hoje mesmo, no Supremo, nós temos visto isso. Tem ministro que quer se sobrepor à norma constitucional, achando que ele não pode se limitar à vontade do Constituinte. Ora, para isso você tem a divisão dos poderes, para isso você tem as normas da Constituição e não se sobrepor. Eu cito o exemplo do aborto, que o ministro achou que podia até 90 dias fazer o aborto. Isso não está na Constituição, a Constituição simplesmente não considera, porque a lei brasileira já prevê os casos que são admissíveis à prática do aborto. É diferente. Estou citando um caso de passagem, que me vem à lembrança. Acho que a nossa Constituição é boa, ela dita regra de conduta. Se as coisas não desandam, é porque ela está sendo violada ou violentada pelo comportamento de quem tem a responsabilidade de cumpri-la, até como exemplo de conduta para o povo, que é o político. Para você ver que nós fizemos uma Constituição onde não havia reeleição, vou dar um exemplo real. Não havia reeleição, eu sempre fui contra a reeleição, propus na Constituinte mandato de 5 anos a partir da eleição de 90, que era a imediata, ela é de 88, a Constituição, mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, porque 4 anos eu achava pouco, e reeleição 8 anos eu achava demais, como acho. E ninguém tem o direito de se perpetuar no poder, com reeleição. Né?
Já houve tentativa de terceiro mandato, quarto mandato, sempre há umas investidas nesse sentido. Então, o prazo ideal é 5 anos sem reeleição. Em outros países, você vê administradores que se reelegem, que ficam anos a fio. Eu discordo desse procedimento, porque a sociedade é ampla e muitos têm o desejo também de dar sua participação, sua contribuição. E fica inibido da sua oportunidade, porque essa prática de reeleição altera, né? Quero lembrar aqui um episódio daquele movimento de 2013, Vem para a Rua, não foi isso? Houve aquele clamor, a Avenida Paulista e outros lugares do Brasil, o povo na rua, querendo mudança, sem um objetivo certo, pedia mudança. E o que é que nós vimos? O presidente da época, meses depois, encaminhou uma proposta de convocação de uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política, exclusivamente. E dava os dados. Queria criar até comitês populares para legislar. Ora, isso não fazia sentido, né? Alterar da reeleição indefinida, ampla, como existe em outros países aí, né? Então, esse aí é que não está certo. O presidente lá não deu nem andamento a uma proposta, mas houve uma tentativa. No passado, houve uma tentativa de um terceiro mandato para outro presidente. Bom, é isso que não deve haver. A Constituição tem que ser respeitada. Só que os governantes, que eu digo de plantão, que eu digo que é do momento, está sempre querendo alterar a Constituição a seu talante, ao seu pensamento, a seus objetivos pessoais. É isso que não está certo. A Constituição, boa ou má, como se queira, ela está lá com as regras que você faz. Se ela dá, como você falou, dizem, excesso de direito que não pode ser cumprido, mas pelo menos ela está antecipando direitos que podem ser no futuro cumpridos. Já está previsto. Esse é um dado. Não é pelo fato de não poder dar todos os direitos que o cidadão tem direito à alimentação, moradia, à saúde, não tem? Mas se você não pode dar tudo, vai implantando dentro. Mas a Constituição impõe uma regra. Isso é que é importante. É um direito constitucional. Por isso que você vê, muitas vezes, pessoa no setor de saúde, doente, entrando na justiça para se garantir na compra do remédio caro, na execução do tratamento hospitalar. É ou não é verdade? Então, é isso. Mas por quê? Porque a Constituição garante. Não é pelo fato de não estar se executando que a pessoa não exerce o seu direito de reivindicar. É isso que eu quero dizer. Então, eu defendo a Constituição. Foi um dos momentos, para mim, de glória. Representar o povo do Piauí, parcela do povo do Piauí como constituinte, dar a minha contribuição, tenho consciência de que eu fui participativo em plenário, nas comissões, não fui um espectador, eu como outros colegas. Então, eu me orgulho disso. Tem lá a minha palavra, tem lá a minha participação, meu debate, tem minha debate. Eu nunca dei voto em temas polêmicos, só sim ou não. Eu dava a palavra, eu me firmava na tribuna, dando o meu ponto de vista, por que eu votava assim ou por que eu votava não. Porque o tema é polêmico e eu não queria ficar com o voto sim, apenas no anonimato. Votei sim ou não e ficar esquecido. Não, marquei posição, pessoal. Isso para mim é da maior importância. É você marcar a posição pessoal e justificar por que você é a favor, porque você é contra. Para votar não ou sim. Eu vou lhe dizer, você soma tudo. Posição pessoal, vaidade, orgulho, você soma tudo. Agora, nada que atinja a dignidade dos outros. Você exerce aquilo como estilo de impulso, de ação, de visão, de estudo. Porque eu tinha que estudar também para saber o que é que eu estava fazendo, minhas propostas.
não era feito à toa. Eu tinha que estudar, eu tinha amigos com quem eu discutia o assunto. Por quê? Buscando reforço a uma linha de pensamento, trocava ideia. Afinal, eu estava com a responsabilidade de representar o povo do Piauí e dar a participação do Piauí na elaboração da Constituição. Então, isso é elementar. Quando eu digo orgulho, vaidade, tudo, é íntima, é do meu interior. Não é para esnobar contra ninguém, eu nunca fiz isso. Então, como eu disse para você, que coragem e equilíbrio, porque eu tinha coragem realmente de enfrentar qualquer debate. Eu não me escondia no anonimato do sim e não. Eu marcava a posição, coragem, e dizia com equilíbrio. Com a palavra, com linguagem elevada, sem agredir ninguém, sem ferir ninguém. Discordava dos colegas nos debates, ou sim ou não, discordando, mas com respeito. É isso. Porque às vezes você vê briga, discussão, ofensa. Isso não existiu comigo. Porque eu tinha uma responsabilidade com o povo que eu representava. Ali não era o Jesus Tarja isoladamente. Era um representante do povo piauiense. Por isso que eu tinha que agir com responsabilidade, comedidamente. Eu discutia com meus amigos do Piauí ideias, assim que eu fazia. Quais são os momentos mais marcantes que o senhor guarda na memória? Olha, eu vou dizer uma coisa interessante que eu apresentei na Constituinte como proposta e que infelizmente não passou. Eu sempre tive como base da sociedade forte a família. O Rui Barbosa dizia, a pátria é a família amplificada, não é isso? Então a família é tudo, para mim a família é tudo. E eu então, nas minhas andanças, eu via povo na beira da estrada, mulheres com escadinha de filho, outros na barriga, outros no braço, olhando para o tempo. Aquilo me doía. Mas, meu Deus, por quê? Temos que amparar a família, esse pessoal. Aí eu apresentei uma proposta, criando um fundo de proteção à família. 5% dos impostos federais e mesmo dos estaduais se destinariam para esse fundo, para atender necessidade básica de alimentação, moradia, vestuário, que a pessoa tem que ter o vestuário para ter dignidade, vestuário, e saúde. Sendo que saúde aí era o fornecer medicamento. Esse que era o meu sentido. Então eu justifiquei, como forma de quê? De dar vida dirigida, amparada à criança, ao adolescente. Dar rumo de vida aos pais, no trabalho, na educação geral. Isso não foi compreendido, porque eu destinava 5% do orçamento. Então, isso, se eu tivesse sido aprovado, quantos jovens que estão aí transformados em criminosos, vadios na rua, estariam amparados já desse tempo para cá? São 30 anos. Quantos, se tivesse sido assistido? Daí transformaram Bolsa Família. Bolsa Família significa nada diante da minha ideia. Porque você dá dinheiro na mão, diz é vendaval, você não sabe como é que se aplica, né? As pessoas são levadas a nada fazer porque tem aquele dinheiro e fica tudo preso à situação que já se encontra. E ficam em uma atitude isolada de governo, aparecendo como o grande benfeitor. A minha norma era constitucional, não tinha benfeitor, era ordem da lei maior que a Constituição. Essa é a diferença. Não tinha pai de amparo à família, não tinha. E esse Bolsa Família, para mim, não ampara a família. O sentido é outro. Eu falo assim, não estou condenando o Bolsa Família.
mas não acho que ele resolva. Não dá vida que possa ascender a outro nível de vida. Permanece onde está. Você acha isso bom? Não é. Não é bom. Isso não agrega nada. E deu margem aqui a muitas. Eu estou falando Bolsa Família na minha atitude de criar o fundo de amparo à família, porque como prefeito de Teresina, eu vi isso. E tomei, criei, fiz uma lei, Fundo Especial de Obras Sociais. Era um recurso específico para atender as famílias. Acabei com casa de palha em Teresina. Veja você, na época tinha bairros inteiros com casa de palha, fornecendo material amparado. Eu distribuí remédio para quem precisava com a receita. Você vai para o médico dar a receita e ele não tem o dinheiro para comprar. Você tem que, então, o poder público tem que agir. Não pode abandonar. Você fica com a receita na mão, sai pedindo nos carros parados, eu preciso pedir uma ajuda para comprar remédio. É isso que é o sentido de acabar com essas coisas e dar às pessoas um rumo, uma orientação de vida. Tenho convicção de que se tivesse sido feito, muita coisa estaria diferente no país. Eu relembro nesses 30 anos que muita coisa boa poderia ter sido feita, com base na nossa Constituição. Mas o que nós vimos foi ser violada a Constituição, está aí a onda de operações e mais operações, com nome próprio por parte da Polícia Federal, obedecendo a ordem judicial ou não, que entristece a gente e que denigre uma categoria que eu considero de alta importância, que é a categoria política. A atividade política tem que ser nobre, ela é importante, porque aqueles que recebem o mandato popular, eles têm uma missão, é trabalhar para o coletivo. O que a gente vê é diferente, infelizmente. Então, dentro dessa diretriz, você também tinha que educar o povo para ter sua independência, para ter seu padrão de vida elevado, melhorado. Tudo isso faz parte do dever do político. Eu me conduzi assim, minha vida está aí, procurei. Até que chegou o momento de eu deixar a política, continuando minha atividade particular. Mas olho para trás e, como eu já lhe disse, eu sinto uma ponta de orgulho pelo trabalho que eu desenvolvi incessante durante o período de elaboração da nossa Constituição. Foi um momento de tão rara felicidade, quando na última sessão da Constituinte, houve aquela explosão de alegria, de se jogar papel, brincando uns contra os outros. Eu me preparei para aquele momento, fazendo um bocado de aviãozinho de papel. Aí jogava para o ar na manifestação de explosão de alegria, pela consciência do dever cumprido, aquilo que eu tinha feito na vida. É isso que importa. Aquele momento foi sublime para todos ali. Todo mundo se sentiu feliz de ter concluído aquele trabalho. E tempo depois chegou o momento da promulgação, que foi exatamente 5 de outubro de 1988. E agora já estamos fazendo 30 anos. E eu estou vivo aqui, graças a Deus, para presenciar, assistir e participar desse momento de alegria dos 30 anos da nossa Constituição, onde lá está a minha assinatura.